Graça e paz, queridos amigos e irmãos que acompanham o Ministério Palavra da Cruz. Estamos meditando na preciosa e relevante mensagem de Amós. Que profecia, que livro fantástico! Uma das evidências das misericórdias de Deus para conosco é ter permitido chegar às nossas mãos a sua palavra, livros fantásticos, 66 livros. E nós estamos meditando no primeiro capítulo da profecia de Amós, onde encontramos os justos juízos de Deus sobre nações. Já vimos o justo juízo de Deus sobre o Império Sírio, sobre os filisteus, sobre Tiro e sobre Edom. Hoje veremos Amon, os amonitas, e veremos Moabe, os moabitas. Tanto Amon quanto Moabe eram descendentes das duas filhas de Ló, os filhos que elas tiveram com seu pai Ló. E eles também eram nações vizinhas que se tornaram inimigas e com as quais o povo de Deus tivera inúmeras guerras. E elas estão sendo avaliadas espiritualmente e moralmente por Deus, reprovadas, porque tudo que se faz, tudo que se é, tudo que se pensa, tudo passa pelo escrutínio divino. Deus não fica impassível, Ele não é um Deus que fica simplesmente em cima do muro ou não liga para o que se faz. Deus avalia tudo o que é feito e quando o que é praticado desonra os seus mandamentos, quando as nações deixam de agir de acordo com a lei moral universal gravada no coração humano e praticam atrocidades, elas se tornam responsáveis diante de Deus pelos pecados que cometem. E elas não ficam impunes. E é isso que Deus está mostrando. Vamos ver? Olha aqui. Assim diz o Senhor, sempre Amós deixa claro a fonte de sua mensagem, pelas 3 transgressões dos amonitas, sim, pela 4ª. Esta expressão, 3 transgressões e pela 4ª, é para dizer que aquela nação estava pecando sucessivamente. Já havia pecado mais do que suficientemente e pela 4ª, ultrapassando todos os limites suportáveis por Deus. É interessante que a misericórdia de Deus espera muitas vezes encher a taça. Quando Deus revelara, a Moisés e que escreveu, e no caso a Abraão, que Deus puniria a nação onde Israel, o povo de Deus, seria escravizado e depois traria de volta para a terra, ainda não aconteceria naquele momento, porque a medida dos seus pecados não estava totalmente cheia. E só 400 anos depois, Deus usou Israel para punir a população, a terra de Canaã, os cananeus. Então, Deus não deixa o pecado impune. E agora é possível perceber que os amonitas estavam pecando sucessivamente, encheram a medida. E Deus diz, não retirarei o castigo. De algum modo, Deus estava administrando seu justo juízo e Ele não o suspenderá. Agora, Ele anuncia um castigo mais severo e ele explica a razão por quê. Pois rasgaram o ventre das grávidas de Gileade para ampliar o seu território. Gileade era uma região onde 2 tribos e a metade da tribo, a meia tribo de Manassés residia. E para ampliar o seu território, em busca de mais terras, na sua ganância, eles rasgaram o ventre das grávidas de Gileade. Que crueldade, que barbaridade! Eles, com as suas espadas, eles rasgavam os ventres, não respeitavam as grávidas e os fetos, os bebês que estavam ali, eles eram colocados para fora, morriam e as mães também. Deus punindo por conta dessa barbaridade. E aí nos faz pensar sobre o aborto, por exemplo, porque era um crime matar uma grávida.
e o bebê que estava em seu ventre, para dizer que Deus abomina o assassinato, o derramamento de sangue. Todo aborto, Deus abomina. Todo aborto é contra a vontade de Deus que as pessoas tirem a vida, mesmo de um embrião, de uma criança que está sendo desenvolvida no ventre de uma mãe. E tudo isso por ganância, para ampliar seu território. Por isso, Deus anuncia o castigo. Atearei fogo, mais uma vez o fogo como símbolo do juízo de Deus, ao muro de Rabá, e ele lhe consumirá os palácios. Era uma grande cidade com muralhas e com palácios fortalecidos e assegurados pela proteção das muralhas. Em meio a gritos de guerra, Deus usaria um povo, uma nação, que daria brados de guerra contra aquela nação, para que pudesse então amedrontar os moradores. Gritos de guerra no dia da batalha, com vendavais no dia de tempestade. Símbolo, não é, das manifestações de Deus através da natureza para punir aquele povo, os amonitas, pelos pecados que eles haviam cometido. E disse mais o Senhor: o seu rei irá para o cativeiro, juntamente com seus príncipes, diz o Senhor. Deus iria punir com derrota aos gritos de guerra do inimigo, e eles seriam deportados para pagarem pelos seus erros. E Amós, já entrando já no capítulo 2, não é? Ele continua a sua profecia dizendo: assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Moabe, sim, e pela 4ª, expressão idiomática que estamos considerando como já pecaram o suficiente, mais do que suficiente, e porque teimam em continuar pecando, excedendo, enchendo a medida, enchendo a taça de seus pecados. Sim, Moabe não é uma descendente de uma das filhas de Ló. Então, qual é o castigo? Não retirarei o castigo, pois queimou os ossos do rei de Edom até reduzi-los a cinzas. Qual foi o grande pecado de Moabe, dos moabitas? Eles violaram sepulturas, eles violaram sepulcros e violaram os restos mortais. Aquilo era um desrespeito profundo. Talvez aqueles reis já haviam morrido e eles, por vingança, violaram seus túmulos e queimaram os restos mortais até reduzir a cinzas. Isso era um grande desrespeito. Quando as nações elas invadiam, elas estupravam, violentavam para humilhar. E queimar os ossos, violar sepulcros e restos mortais era uma forma de demonstrar todo o desrespeito para humilhar aquela nação. Por isso, disse o Senhor: atearei fogo a Moabe, mais uma vez o fogo como símbolo do justo juízo de Deus, e ele consumirá os palácios de Queriote, uma cidade importante de Moabe, e Moabe morrerá com grande tumulto, para dizer que haverá uma invasão, não é, de grandes exércitos e grande tumulto, com gritos de guerra e som de trombeta, para deixar claro que eles seriam punidos. Deus usaria uma outra nação como agente em suas mãos para punir aquele povo. E o Senhor diz mais: eliminarei o juiz do seu meio e matarei todos os seus príncipes junto com ele, diz o Senhor. Deus estava responsabilizando as autoridades que deveriam ter freado toda a maldade de Moabe, daquela nação, mas não o fizeram. Por isso Deus vai punir a nação e vai punir a classe
dirigente. Tudo isso ensina-nos que Deus é o justo juiz, que Deus, Ele não está distraído, que Deus não está nem aí, que Deus não se importa. Deus se importa se você humilha uma pessoa, se você faz o mal a uma pessoa. Eu lembro de um caso de uma violação de uma mulher. Ela foi estuprada, levada para um terreno baldio, e o homem, depois de violentá-la, ele furou seus 2 olhos para que ela jamais pudesse reconhecê-lo. É verdade, ele não foi pego pela justiça dos homens, e ele pensou que estava livre, não da justiça de Deus. Todo o mal praticado, mesmo que as ocultas, as pessoas escaparam da justiça dos homens, ninguém escapará da justiça de Deus. Portanto, se arrependa de toda a maldade que você já praticou para com sua família, para com seus amigos e com outras pessoas. Arrependa-se, porque toda a maldade praticada é fruto da desobediência a Deus, é fruto da rebelião contra Deus. Converta-se. Busque a Deus de todo o seu coração, arrependa-se para que você possa encontrar em Cristo a salvação de sua vida. Eu oro para que Ele te abençoe rica e abundantemente.